Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós. Espero que todos estejam bem, com saúde, suportando os problemas, as saudades que estejam passando, mas tendo a esperança e a fé de que tudo vai melhorar, tudo vai passar. Vamos dar início, então, à sequência das palestras do Livro dos Espíritos. O tema hoje, então, é União da Alma e do Corpo e Aborto. Constante no Livro dos Espíritos, capítulo 7, itens 344 a 360. São várias perguntas, mas eu selecionei apenas algumas, para a palestra não ficar longa. Vamos dar, então, continuidade aos estudos. Então, começamos com a seguinte questão. Em que momento a alma se une ao corpo? Uma pergunta muito interessante e muito importante. Que os espíritos respondem assim. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Então a união da alma ao corpo inicia na concepção e o processo continua até o nascimento. Então há um processo. Esse processo só termina no nascimento da criança. Entramos mais detalhe no livro A Gênese, capítulo 11, a Gênese espiritual, encarnação dos espíritos, item 18. Quando o espírito tende a encarnar no corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta, sob a influência do princípio vito-material do germe. O perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, ao corpo em formação, onde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união. Nasce então o ser para a vida exterior. Aqui comprovo mais uma vez que o processo termina após o nascimento. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Kardec que complementa a pergunta com outra pergunta. É definitiva a união no sentido de que o outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que ao corpo prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então a criança não nasce e o espírito escolhe outro corpo e adia a sua encarnação. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? Olha que pergunta interessante. Qual utilidade para o espírito que assim que ele nasce
o corpo perece. É o que os espíritos respondem. O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Porque ele passa por uma prova, passa por um processo, aliás, de esquecimento. Então ele não tem ainda a plena consciência. Ele tem uma confusão mental, vamos dizer assim. Então a importância da morte é quase nenhuma. Ele não tem mais o que cumprir. Sem o corpo, ele não tem expiação ou prova a passar. Então, nesses casos de morte prematura, é uma prova mais para os pais do que para o espírito. Então, nesses casos, a utilidade é mais para os pais. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Se por algum motivo a encarnação não ocorre, Kardec pergunta se logo em seguida ele parte para uma outra existência, ao que os espíritos respondem. Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder a nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Então, nem sempre é imediata uma nova encarnação nesses casos. Tem que se dar tempo ao espírito para escolher um novo corpo, Ou haja alguma determinação anterior para que ele tenha uma encarnação imediatamente. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já lhe não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Ou seja, o espírito pode se arrepender após o nascimento? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência, pois ele passou por um processo de esquecimento. Como ele não tem lembrança, como é que ele pode se arrepender? Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Então, quando ele acha pesada demais a carga, o fardo, pesado, ele pode recorrer ao suicídio por não suportar essa expiação. O espírito não se arrepende porque não recorda antes de reencarnar. O espírito que o vai animar existe, de certo modo, fora do feto. O feto não tem, pois, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligado à alma que virá a possuir. Então, pode o feto ser gerado biologicamente na barriga da mãe, mesmo ele estando sem alma. Só que ao nascer, ele não tem a encarnação completa. Sem a alma, ele morre. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Sem o corpo, o espírito não tem nenhum propósito para continuar essa evolução e precisará continuar numa nova encarnação. Então, para o espírito, o aborto é uma interrupção da sua reencarnação. Ele vai ter que procurar um novo corpo para fazer uma nova encarnação. Agora, as consequências para os pais ou para a mãe da criança que fez o aborto são graves. E ela vai ter que passar por um processo de expiação e prova por causa disso. E às vezes até o espírito que sofreu o aborto, ele pode até ser um futuro obsessor dessa mãe. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgride a lei de Deus.
Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Não haverá crime quando um aborto não é causado pela mãe. Não há intenção ou propósito de fazer o aborto. Nesse caso, não haverá crime. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Nesse caso, não será crime, pois a preferência é pela mãe. O ser que não nascerá terá uma nova oportunidade, em uma nova encarnação, enquanto que a mãe ainda não terminou a sua prova ou expiação nessa existência, ou até mesmo a sua missão. E assim encerramos essa palestra. Desejo a todos uma boa noite, fiquem em paz com Jesus e qualquer dúvida, qualquer problema, leiam o Livro dos Espíritos nesse capítulo, onde tem mais perguntas, mais respostas. Vocês vão ter as suas dúvidas sanadas ainda mais. Obrigado e até a próxima.